babies! Olá, amores! Tudo bem? Boa noite! Vamos falar, vocês me ouvem? Tô aqui com o meu microfone, se não tiver áudio, vocês me falem. Compartilhem a live, porque nós vamos ter assuntos muito legais. Nós vamos falar de assuntos sistêmicos. Estou aqui compartilhando. Nós vamos falar de uns assuntos assim, ó, que eu amo assim de paixão, que é Bert Hellinger. Nós vamos falar sobre as dívidas. As dívidas caducam, afinal, né? O que acontece com as dívidas ancestrais e com as nossas? Será que o meio jurídico diz que caduca? Será? Será que caduca? Então, nós vamos entender hoje por uma perspectiva sistêmica, o olhar do Bert, da visão sistêmica, do olhar da constelação, entender porque talvez o nosso dinheiro não flui, porque que o nosso dinheiro não fica, porque nós temos tantas dívidas, será que nós estamos pagando dívidas ancestrais? Será que nós estamos pagando uma dívida que ficou dentro do sistema familiar? Então, nós vamos falar hoje sobre esse olhar sistêmico. Compartilhe a live. Essa live é um conteúdo que faz parte do curso Como Acessar a Prosperidade do Céu, porque nós estamos falando de prosperidade em todas as áreas, então você vai poder pegar esse assunto em questão e explanar ele para todas as áreas da sua vida. Você vai poder passar ele para todas as áreas e você viver a prosperidade. Então, hoje o nosso assunto é dinheiro, mas nós vamos pensar aqui em todas as áreas que você tem dificuldades financeiras, tá? Então, vamos começar para não ficar longo, para a gente não ficar muito tempo aqui. Então, compartilhando aqui a live, compartilha, envia aí para as pessoas, porque nós vamos agora aprender esse olhar sistêmico. Será que as nossas dívidas, será que as dívidas dos nossos ancestrais, elas caducam ou não? Ou elas ficam, né, para nós? Então, eu quero que você pense que o olhar do Bert não é um olhar muito fácil, tá? Então, eu já vou começar a falar aqui sobre esse assunto, porque o olhar do Bert não é um olhar muito fácil. É um olhar que vai desconstruir o nosso eu, para que nós possamos fazer parte, minimamente falando, dentro do olhar sistêmico. Então, nós vamos entender que esse modelo de psicoterapia que o Bert traz é uma desconstrução da mentalidade do ego, do eu. Então, não é muito gostoso ouvir muitas vezes. Então, ficar na live e ouvir o que eu tenho para falar vai ser angustiante, vai doer, porque a intenção é fazer com que a gente comporte a prosperidade. Porque a gente fala assim, eu quero a prosperidade, mas será que você comporta minimamente olhar para todas as questões que são do clã, que são suas, e fazer esse movimento para receber? Porque quando nós queremos um crescimento, né, uma expansão de conhecimento, nós precisamos também parar de excluir aquilo que está excluído, pegar aquela portinha que está fechada e abrir. Então, isso vai requerer também muita coragem. Bem-vindas! Muita coragem para olhar para tudo isso, porque essa é a intenção desse curso, é desconstruir nosso pensamento para que nós possamos acessar a mentalidade de Deus, e Bert Hellinger, ninguém melhor do que ele, para que possa nos ensinar. Então, trouxe aqui esse livro, que é um livro profundíssimo, que fala no centro sentimos leveza. Então, nós vamos falar desse pensamento sistêmico por uma perspectiva dessa visão sistêmica, pensando em nós como participantes de um sistema que veio antes. Então, nós, né, imagina, nós descemos da fonte, cada um acredita em algo, acredita em Deus, nós viemos de Deus, entramos muito gratos nesse sistema familiar e a gente entra assim, ai que delícia, cheguei na vida, não importa que família que você nasceu. Muitas vezes o eu, lembra que a desconstrução, nós queremos o quê? Entender, né? Queremos, não, por que eu nasci nessa família? E às vezes nós perdemos muito excluindo isso. Então a expansão é fazer parte do todo. É só assim que a gente recebe a prosperidade toda.
E aí nós chegamos lá, falando, nossa, que delícia, eu estou aqui nesse lugar, eu estou aqui fazendo parte desse sistema. O que que tem dentro desse sistema familiar para me compensar? Quem foi excluído dentro desse sistema familiar? Quem foi desonrado dentro desse sistema familiar? Quem foi excluído? Quem desonrou? Quem deixou dívidas e talvez foi excluído do sistema familiar porque de alguma forma desonrou? Eu vou compensar. Porque nós somos, ó, isso aqui, ó, hoje vai de desenho, tá? Essa aqui, ó, é a nosso eu. E é o que você construiu aí em cima do que você quer, né? Da sua vida, do que você decidiu, do que você achou que das suas escolhas. E aí nós vamos atendendo o pensamento coletivo, sem perceber, porque quando nós nascemos, nós fizemos esse movimento. E para isso eu quero ler aqui uma partezinha do Bert que fala sobre a consciência pessoal e a consciência grupal, que é essa consciência coletiva. Então, antes da gente falar das dívidas, né? Será que elas caducam? A gente precisa entender ao que nós estamos a serviço. Nós precisamos entender por que que nós tomamos as dívidas dos nossos ancestrais para nós, né? Muitas pessoas chegam para mim e falam, André, tá, mas como é que eu faço para parar? Tá, mas como é que eu faço para parar de compensar? Ou como eu faço para devolver? Não tem essa opção. A opção que tem é quando você entende que você está a serviço dessa consciência maior, que nós vou mostrar aqui no desenho, e quando nós nos permitimos estar a serviço e fazemos as pazes com esse processo de expansão, tá? Esse processo de parar de excluir o que é do clã. Enquanto você excluir o que é do clã, você nunca vai acessar as bênçãos, as conquistas, porque se eu não aceito aquilo que é ruim, eu não consigo acessar aquilo que é bom. Aqui a consciência pessoal, que é a consciência do eu, ela serve uma ordem, o Bert está falando aqui, que se deixa perceber através de impulso. Que ordem é essa, né? Necessidade e os reflexos. Mas a consciência abrangente é que atua no oculto. Ela permanece despercebida da mesma forma como a ordem a que ela serve, muitas vezes permanece inconsciente para nós. Assim, não podemos sentir essa ordem somente a conhecemos pelos seus efeitos, principalmente pelo sofrimento que decorre da sua inobservância, sobretudo para as crianças. Acabei de falar, quando nós nascemos, nós entramos no sistema familiar, procurando estar a serviço dessa consciência. Então, nós respondemos a essa consciência. Como que o Bert descobriu isso? Pelos seus efeitos. Quando nós constelamos, o que nós vemos numa constelação? Os efeitos. Muitas pessoas falam assim, mas eu nunca quis compensar o meu pai e minha mãe. Mas eu nunca quis. Não é sobre o quanto nós queremos, é como nós estamos no impulso sendo movida por essa consciência que é muito maior que nós. A consciência pessoal, ela manifesta e se refere à pessoa a quem nós nos sentimos ligadas. Portanto, aos pais, aos irmãos, aos familiares, aos amigos, aos parceiros. Essa consciência confere a essas pessoas a um lugar, uma voz na alma. Então, como eu falei, existem pessoas que podem estar sendo excluídas dentro do seu sistema familiar, que podem ter excluído, porque tudo que fica no campo da nossa família, esse campo vibracional, esse campo de emoções, ele precisa ser visto futuramente. Alguém vai precisar olhar para isso e eu inconscientemente posso estar tomando para mim essa dívida que não caducou. Por quê? Porque as dívidas não caducam. É sempre um membro que entra na consciência pessoal, que está a serviço da consciência grupal, ela vai entrar como compensação para pagar essa dívida. Então, de certa forma, existem aqui profissões que nunca prosperam, profissões que não fazem dinheiro, profissões que estão sempre compensando uma dor, uma falta ou pagando algo, né? Então, nós vamos chegar ali.
Então, a consciência oculta, em contraposição, toma seus cuidados às pessoas que excluímos da nossa alma e da nossa consciência, seja porque tememos ou condenamos, seja porque nos rebelamos contra seu destino, seja porque outros na família se tornaram culpados em relação a elas. Então, veja, você aqui, ó, bem pequenininha, ó, tá vendo? Vai estar a serviço, esse aqui é a sua consciência, essa aqui é a sua alma e essa aqui é a grande alma. Isso aqui é a sua consciência. Ai, mas eu quero deixar para o clã, eu não queria pegar a dívida do clã. Eu sei, gente, já falei assim também, tá? Mas como é que faz para quebrar esses padrões de repetição? Como faz para deixar, para quebrar, para romper? Não rompe. Nós honramos. Nós olhamos nós como participantes, ó, esse aqui é o seu eu, isso aqui é a sua alma, que está a serviço do todo, que é isso aqui, ó. Tudo que tem aqui, ó, dívidas não pagas, roubos, terrenos que foram tomados, usurpação, tudo isso aqui fica vibrando, ó, imagina, vibra, vibra, vibra. E você faz o quê? Ai, que delícia! Eu tenho uma coisa boa para fazer aqui dentro desse clã, que é pagar dívidas. Então, o seu dinheiro entra e não fica. Porque você sempre arruma uma dívida, você se sabota, você arruma um trabalho que não paga direito, você arruma pessoas que não valorizam o seu trabalho, você pega clientes que não te pagam, que não valorizam o trabalho que você oferece. Por quê? Porque você está a serviço desse clã para pagar essa dívida. Então, não existe aqui uma tabela para falar, olha, você compensa isso e você compensa aquilo, tá? Não tá tendo. O que tem é eu tomar a consciência e começar a descobrir, tá, então quais são as dívidas que eu compenso? E nós vamos fazer esse caminho para que você aprenda a avaliar dentro de você, tá? Existe dívida, ou seja, o dinheiro nunca fica na minha conta. Eu não consigo pagar conta direito. Tá, toda vez que eu recebo mais, eu arrumo um jeito de quebrar alguma coisa na minha casa. A gente pensa que tudo que está fora não está relacionado com o nosso mundo interno. E lembra da fidelidade do nosso clã, da alma? Então, nós queremos o quê? Olhar para tudo isso e falar, ah, que delícia, é isso, eu vou gastar todo o meu dinheiro porque é justo. Oi, Ju, que bom te ver por aqui, saudades. Então, nós buscamos fazer isso por quê? Para pertencer dentro desse clã. Porque nós temos uma vontade inerente que é pertencer a esse grupo, mesmo nos sabotando, pagando dívidas. Então, imagina, vibrou aí uma emoção, eu nasci lá e peguei essa emoção. Ui, vou pagar a dívida. Gente, eu falando de mim, eu tava pagando um monte de dívida ancestral. Mas inconsciente. Agora eu sou consciente daquilo que eu já paguei, fiz e faço o meu processo de inclusão dessa o quê? Da grande alma. Então a gente vai entender como que atua essa grande alma em nós. E quanto mais eu quero crescer, se eu quero expandir, o que nós estamos falando aqui? Comportar a prosperidade. E para comportar a prosperidade, eu tenho que parar de excluir as partes que estão excluídas, porque aquilo que é dentro é fora. Então, se eu não tenho prosperidade fora, eu não tenho prosperidade dentro, ou seja, existem partes em mim que estão excluídas e, consequentemente, estão fechadas para receber aquilo que o céu tem para mim. Se você for olhar na Bíblia, quando você vê os descendentes falando, né, os ascendentes, aliás, eles falam, olha, porque o nosso pai Abraão, Jacó, Isaac e Jacó, eles nunca falam de si mesmos, eles sempre falam em memórias dos ancestrais. E eles têm prazer em pagar as contas, eles têm prazer em honrar o nome dos ancestrais, mas nós, na nossa consciência grega, separada, nós nos sentimos muito melhor. Mas olha o tamanhozinho que nós somos aqui, ó, uma ervilhinha. Só que nós nos achamos muito melhores, então começa aqui a exclusão. Isso começou lá atrás. Então a gente vem de uma dor que deriva, né, de um relacionamento com o clã, de como foi. Então nós nos sentimos e fomos empoderados a pensar, mas e você? Como
sim, não é justo você pagar uma conta que não é sua. Mas nós estamos a serviço, é isso que o Bert trouxe tão lindamente. Nós estamos a serviço do todo. Nós estamos aqui para honrar os nossos ancestrais, nós estamos aqui a serviço deles, para que o nome deles seja limpo, para que o nome deles seja honrado. Porque de alguma forma os meus ancestrais erraram, mas eu vou fazer diferente para que a nossa família ela seja restituída. Por quê? Porque há gerações eu não recebo aquilo que é meu por direito. Por quê? Porque existem as dívidas que sim, alguém deixou no clã, mas eu como participante desse clã, eu decido pagá-las. Decido pagá-las. Então aqui a gente vai falar sobre a grande alma, né? O Bert fala que a alma, que nós não temos uma alma, eu já falei isso aqui, mas nós participamos de uma alma. Olha o que ele diz. Antes de tudo, porém, experimentamos a grande alma como uma força que nos toma a seu serviço, para que algo que está além de nós. Ela nos carrega e nos guia quando conseguimos algo novo, grande e duradouro, como se não fôssemos nós que atuássemos, mas ela em nós. Isso vale também para o mal e para os maus, por mais que nos custe reconhecer isso. Então, muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas como assim? Eu vou pagar dívida que nem fui eu que fiz, né? Como assim? Então, nós estamos, primeiro, antes de tudo, na fenomenologia, como o Bert fala, a serviço dessa grande alma, pagando as dívidas que estão dentro desse sistema familiar. Então, não é o que eu penso, não é, porque isso é mal, isso não existe dentro da consciência arcaica. Então, pensando que a dívida é uma emoção, imagina que o dinheiro, ela é uma moeda de troca, ela é uma energia de troca. Quando eu compro algo, eu dou o meu dinheiro, eu investi a minha energia, o meu suor, e aí eu pego aquele produto que também foi energia investida. E aí eu não pago, exemplo, ou eu não pago, eu pego só aquele produto, ou compro algo, ou não, enfim. E aquilo fica vibrando, porque tem energia naquele dinheiro, naquele produto, tem energia naquilo. Então alguém foi lá e usufruiu de uma energia sem devolver de volta. E aí no campo sistêmico vai permanecer o que? A dívida em vibração. Tem uma energia aqui que a gente não sabe. E agora eu vou sentir ela. Eu vou ficar aqui vibrar, é a vibração da dívida. Do dinheiro que entrou sem que custasse algo, porque o Bert fala da lei do equilíbrio, a lei das trocas. Então, quando nós compramos algo, nós temos uma troca. Eu tenho um serviço, você me paga e você devolve para mim em serviço, não é assim? Ou em produtos. Então, imagina que nessa grande alma tem essa informação. E aí é você pensar assim, então eu acho que eu devo estar pagando dívidas dos meus ancestrais. Eu acho que se o meu dinheiro não fica, eu corro atrás, eu trabalho, por mais que eu me esforce, eu não consigo crescer. Isso nós temos muitas fugiu aqui, muitas teorias do Bert, né? Sobre os limites da consciência, mas o que eu estou trazendo aqui, e esse é um dos limites, mas a grande questão aqui é o amor cego que nós entramos por amor a essa grande alma, porque a nossa pequena alma está a serviço dessa grande alma. Até que eu honre, até que eu veja. Aqui ele fala sobre a paz. É somente a ligação com a grande alma que nos permite encarar abertamente nossos enredamentos e superá-los pela conversão a algo maior. Então, quando nós começamos a fazer as pazes com essa grande alma, e eu olho para o clã e falo, olha, no fundo, eu tô aqui ainda no eu ainda. E aí a gente vai precisar se desconstruir desse eu para que minimamente eu consiga comportar, olhar para essa grande alma e sentir paz.
e falar: é justo aquilo que eu estou pagando. É justo. Porque se eu quero ir além daquilo que o clã foi, eu preciso fazer algo que o clã ainda não fez. Se eu quero pagar essas dívidas e sair de um lugar onde eu vibro dívida, onde tudo que acontece é dívida, sejam jogos, às vezes alguém usufruiu de um dinheiro ilicitamente. Hoje é muito comum, né, essas bits. Então, exemplo, várias pessoas jogam e aí eu vou lá e ganho R$ 1.000, só que eu joguei 10. Você já está em dívida e deixando dívida para os seus ancestrais. Todo jogo é uma forma de você criar mais dívidas para o seu sistema familiar e para você mesmo. Ah, não, mas é jogo. Exatamente. Imagina várias pessoas jogando e você foi o ganhador às custas daquela pessoa. Olha quantas dívidas que você pode estar construindo para sua família, para o seu sistema familiar, para os seus ascendentes que virão. Então, todo jogo de azar, ele vai derivar e vai deixar dívidas no clã. E muitas vezes a gente fala, olha, tal pessoa jogava na Mega Sena, tal pessoa jogava no jogo do bicho, tal pessoa jogava não sei aonde. Todos esses jogos são formas de deixar dívidas ancestrais. Talvez os seus ancestrais também deixaram dívidas para você. Porque naquela época era muito comum, né? A gente acha que o enriquecimento ele vai acontecer de uma hora para outra. Por quê? Porque nós não comportamos olhar para o todo, não comportamos olhar para tudo aquilo que nos custa para que nós possamos aprender a prosperar. A gente quer tudo para ontem. A gente quer tudo para agora. Não, mas quanto tempo vai demorar para me prosperar? Depende de quanto você conseguir ser quebrado. Só vai prosperar com a prosperidade do céu aquele que aceita morrer. Aceita ser uma semente, cair no solo e morrer. Assim como Jesus fala e Yeshua fala. O grão de mostarda ele só pode crescer se ele morrer, cair no solo. E ele pode dar frutos. A semente, aliás, ele não fala do grão de mostarda. E aí ele pode dar frutos, senão não dá. Então, qual é o processo que nós estamos caminhando aqui? Desconstruindo e tirando essas partes do nosso eu, da nossa autoimportância. E o curso Como Acessar a Prosperidade do Céu tem como intuito fazer com que você acesse uma prosperidade muito maior do que você quer, do que você pode imaginar, do que você pode mensurar. Não fala sobre as riquezas da terra, mas a essa prosperidade. Observamos que não somos nós que temos, mas que possuímos uma alma. Mas a alma que nos tem, é a grande alma que nos tem, que ela não está ao nosso serviço, mas pelo contrário, nos toma ao seu serviço. Assim, existem numerosas questões que afetam tanto a religião quanto a psicoterapia, que ele está falando de uma questão muito religiosa, onde nós pegamos e nós começamos a trazer essa questão da alma, né? Então, existem o olhar da alma, que é espiritual, que é no sentido espiritual, só que muitas vezes a gente não sabe separar, então a gente mistura todas as coisas. E aqui nós estamos falando da alma, que é uma alma que está a serviço ao nosso sistema familiar daqui. Então, é muito mais emocional, é muito mais relacional, porque a teoria da constelação ela fala sobre relacionamentos do que algo espiritual. Aí a gente leva, não, mas Deus perdoa. Não, não é que Deus perdoa. Toda ação, existe uma reação. Então, se existiu uma ação, assim, eu sempre conto essa história, assim como foi com Jacó, que trapaceou, que mentiu, que foi lá, enganou Labão, José pagou uma dívida ancestral de Jacó. José foi preso, José foi trapaceado, José viveu várias formas de traição porque ele estava pagando uma dívida do pai. Então, talvez você ache que tudo é espiritual e não é. Tem coisas que são emocionais, sistêmicas e espirituais. E é para isso que eu estou aqui ensinando vocês. Vamos amadurecer, vamos ir para o outro nível e entender que prosperar não é só dinheiro, prosperar é muito mais. Então, ouvir o que eu tenho para falar é prosperidade também.
O Bert fala, meu método ele é fenomenológico, isso significa que na medida do possível, prescindo do habitual, inclusive das teorias e convicções, e me exponho à realidade, ou seja, ele observa a realidade. O que está acontecendo? O que essa família está trazendo? Deixa eu enxergar o fenômeno que está surgindo através dessa família. Então, Bert, ele se expõe sem julgamento. E aqui tá, eu não quero que vocês entendam que é um julgamento, mas aqui é uma fala de alguém que já foi, que observou fenomenologia. E se você já fez constelação, e se você já teve a oportunidade de olhar o fenômeno que surge no campo, você vai entender que você está a serviço dessa grande alma, e que você também pode estar colaborando para deixar dívida para os seus filhos. Quando você pega emprestado e não devolve, quando você deixa a sua dívida caducar lá no banco e nunca mais volta para acertar, achando que não caducou, 5 anos, caducou. Não, dívidas não caducam. Elas vão sendo passadas de gerações a gerações. Quando você não paga os seus impostos, quando você negligencia os seus impostos, quando você... Então a gente pensa que nós estamos muito além daquilo que o nosso clã foi. Então quando eu falo, olha, será que as dívidas caducam? Será que as dívidas do clã não? Como assim? Eu vou pagar dívidas do clã? Mas se nós formos observarmos, nós também estamos nesse mesmo lugar, construindo dívidas para uma próxima geração. Quando nós prometemos e não cumprimos um voto. Então, nós precisamos entender que essas dívidas não caducam. O que eu preciso entender? Aprender a identificar as dívidas que eu estou compensando. Compensar dores. Então, eu compenso as dores de todo um sistema familiar, eu compenso tudo aquilo que ficou. Por quê? Porque conscientemente, vamos pensar aqui que o clã, o eu, né? A consciência, ela acha que ela está a serviço dela mesma, mas ela está a serviço do todo. E ela vai lá e pensa nela mesma, mas pode ser que lá atrás alguém sofreu uma injustiça e depois, futuramente, ela causa uma injustiça. Só que com isso ela está dentro do amor cego. Quando nós falamos da compensação, nós falamos de um amor que é cego. Então a gente precisa passar por um amor que vê. E como eu vejo? Quando eu entendo que aquilo que eu vivo é amor. E aí eu falo, é justo, mas agora eu decido fazer diferente. Não é um processo mental. Porque a mente não comporta cair na alma e se relacionar com essas coisas, primeiro as minhas e depois do clã, porque é angustiante. Quando fala de visão sistêmica, as pessoas querem o resultado da constelação, mas quando a gente vai aprender sobre a teoria da constelação, é muito angustiante. Por quê? Porque nos traz confrontos, nos traz inclusão, é quando nós vamos ter que integrar todas as partes que estão separadas e excluídas. E aí eu falo, mas não é justo? Como assim? Como assim eu faço para quebrar esses padrões, deixar com eles, romper com esses ciclos? Eu dei uma mentoria há pouco tempo e me perguntaram, como que eu faço para quebrar? Não quebra. Eu sinto, eu faço parte, eu quis, mesmo que inconsciente. E agora, com honra, eu vou fazer aquilo que custa para pagar essas dívidas. Lógico que a gente não está falando aqui em valor, eu ir lá e pagar para alguém, mas é você entender tudo aquilo que aconteceu comigo, todo o dinheiro que entrou e saiu, tudo aquilo que talvez você viveu, que você olha e fala, nossa, não é injusto, aconteceu uma injustiça, nossa, aconteceu isso. Não, foi justo, porque você está a serviço de algo maior. Então, nós passamos a fazer as pazes com aquela história que nos aconteceu, entendendo que ali nós estávamos compensando. Não sei se você já viu uma história de injustiça, que a gente olha e fala, nossa, olha como que essa pessoa foi injustiçada, e a gente não sabe o que está no campo e o que aquela pessoa sistemicamente tomou para si. Então, eu criei dentro do curso uma ferramenta para ensinar como identificar as suas dívidas, como identificar as do clã. Tá, e depois que eu faço? Por quê? Porque numa live não vou conseguir explicar para vocês. Mas é possível que você identifique
identifique toda essa dívida e comece a fazer esse processo de eu vou pagar as dívidas e não vou mais deixar dívida para os meus ancestrais. Imagine que talvez você pode estar construindo dívidas. Nós vemos hoje muita coisa ilícita, né? E aí a gente olha e pensa, é o jeitinho brasileiro, é o jeitinho brasileiro. E às vezes a gente é convidado, porque a gente olha aquela injustiça, a fazer algo que talvez ninguém está olhando, mas o sistema familiar vibracionalmente está sentindo e não precisa ser falado. Você vai colher ou alguém vai colher aquilo ali que está sendo semeado. Então é preciso que a gente se atente, tá? Deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei pra gente conversar. Vocês estão aí, gente? Tô falando aqui sem parar. Vocês estão aí? Converse comigo. Converse comigo. Tem dívidas? Tem dúvidas, aliás? Tem dívidas? Então, tudo isso faz parte dessa consciência grupal, dessa grande alma que o Bert vai trazer aqui, onde nós estamos a serviço, a nossa alma está a serviço dessa grande alma. E onde está a paz? A paz é quando é com a ligação com essa grande alma. É quando eu olho e eu faço as pazes com quem veio antes. Eu paro de excluir, eu paro de me fechar para essas partes que estão em mim. Primeiro olhando aquilo que é meu, que me constitui. Então, aquilo que você deixou de dívidas, você vai lá e você vai acertar, você vai parcelar, você vai pagar. Andréia, tem dívidas que, um exemplo, ganhei no jogo do bicho, ganhei no que for. Faça uma oferta no altar. Quando eu me deparei com essa questão sistêmica, tinha dívidas que eu não conseguiria mais pagar. E eu ofertei no altar. Oferta no altar. Pague as suas dívidas. Não é tão simples assim de uma vez, não é mental, lembra? Mas é você se observar e falar, olha, eu estou construindo dívidas. E essas dívidas vão gerar mais dívidas. Então, tudo que vibra no campo, tudo que é energia, está para alguém tomar e ficar a serviço. Seja você, seja os seus, e você pode estar, tá? Então, aqui eu quero que você pense, que você idealize e imagine a história do seu clã e tudo aquilo que você já identificou aí de dívidas. Tudo aquilo. E você comece a fazer as pazes com toda essa história, com tudo aquilo que aconteceu dentro desse sistema familiar, e você comece a parar primeiro de excluir, de achar que você é melhor, de achar que você é superior. Porque se você não cair na terra como uma semente e morrer, você não acessa a prosperidade do céu. E nós vamos falar isso lá dentro do curso sobre essa prosperidade. A prosperidade do mundo você vai ter aqui, que é você trabalhar muito, você fazer pelo seu próprio esforço, você fazer aquilo que você pode, porque você pode, né? Lógico que você pode. Agora, se você quer a prosperidade do céu, que é uma prosperidade que não vem pelo nosso mérito, mas pela inclusão daquilo que tudo que está excluído e falar é justo, assim como José pagou a dívida do pai dele, Jacó, e foi preso e foi injustiçado, porque José tinha um destino profético, mas antes ele precisava passar a pagar a dívida do pai. Não tinha como essa dívida ficar no campo. Jacó traiu seu irmão Esaú, mentiu para o seu pai, usurpou a primogenitura. E o que aconteceu com José? O filho amado, né? Então imagina que normalmente os mais novos, que compensam ainda mais o clã, ele olhou e falou, nossa, eu que vou compensar meu pai. O que tem aqui nesse sistema familiar? Eu imagino assim, né? Lá no nascimento de José. O que tem aqui? Ah, tá, tem traição. Então você é traído. Por quem? Pelos meus irmãos. Olha por quem José foi traído. Então existe um funcionamento do mundo sobre honra, sobre hierarquia, sobre leis que regem o mundo. São leis naturais que Bert fala. São as leis naturais e eu não posso
achar que comigo eu sou o alecrim dourado que nasceu no campo, que não vai acontecer. Deus, socorro Deus, como o povo canta, né? Socorro Deus, não vai tá? Então esse é uma via, que é uma via que não é fácil, não é simples, aliás, não é simples, mas é fácil. Só que a grande dificuldade é eu integrar essa parte em mim que está excluída e diminuir meu ego para que eu pague as dívidas, para que eu de fato falo, eu vou pagar. E aí eu libero o destino. Nós vamos falar disso lá dentro do curso. E eu libero o destino. O destino de quem você libera? De todos aqueles que vêm após você. Quando você paga consciente, quando você fala, eu escolho fazer diferente, você libera o destino do próximo, você libera o seu. E assim como foi com José, quando ele se tornou governador do faraó, ele pôde devolver para os seus irmãos aquilo que ele não recebeu, porque ele estava a serviço. José tinha suas questões emocionais com seus irmãos, mas ele estava ali a serviço de algo muito maior. Primeiro que profeticamente ele já tinha um destino, mas ele precisava. Por quê? Porque essa era a missão dele dentro dessa grande alma. E aí nós, inconscientemente, também estamos dentro desse serviço para mudar qual destino dentro do seu clã. Qual é o destino que você está querendo mudar? Qual é a história do seu clã? Será que é de fracassos, falidos, devedores, roubadores, pessoas que sonegam impostos? E você fala, não, eu vou fazer diferente, porque eu estou aqui a serviço. Eu estava conversando com uma pessoa, falei, olha, esse curso não é para qualquer pessoa. É para aquelas pessoas que estão inconformadas e vão falar assim, olha, eu estou aqui e eu vou pagar o preço. E esse caminho é um caminho de morte. José morreu, José virou semente, José foi para a prisão, ele foi traído, ele foi vendido, ele foi para o poço, para que depois o Senhor pudesse usar ele na onde ele queria. Mas primeiro o ego dele precisava, porque quando ele foi contar os sonhos para os irmãos, o que ele falou? Não, porque, né? E vocês se curvaram a mim, o ego, né? Olha, e aí o Senhor falou, então tá, você não sabe nem o que te espera por aí, né? E ele estava a serviço dessa grande alma. Alguém precisava fazer aquilo que estava acontecendo. Como todos os outros, né? Como Caim, como também teve a descendência de Caim que matou Abel. Então, todos nós temos uma construção do nosso sistema familiar, uma construção de movimentação. O que você está construindo dentro do seu sistema? Qual que é a vibração dentro do seu sistema familiar? O que você está deixando para a nova geração e para você mesmo? Porque aqui é a lei da semeadura, você planta e vai colher. Então, a partir daqui para frente, que você está me ouvindo e está sabendo desse movimento, você vai poder semear com mais consciência do que você está fazendo. Você vai poder saber as dívidas que são suas, as dívidas que você vai deixar, e se você deixou, volta lá e acerta. Volta lá e corrige aquilo que você deixou para trás. Assim, porque hoje você está numa nova consciência. Se você chegou aqui nesse vídeo, nessa live, se você assistir depois, você está acessando uma nova consciência. E nessa consciência, alguma coisa você já expandiu e você falou assim, opa, não sou mais a mesma. Alguma coisa aqui mudou e eu não consigo mais. Pode passar 1 ano, 2 anos, 10 anos, você vai ser confrontado por essa teoria, porque ninguém que ouve Bert Hellinger não vai ser confrontado. Pelo contrário, Bert já começa nos confrontando que a nossa consciência pessoal do eu está a serviço de algo maior. E que nós somos o quê? Um grãozinho. Grãozinho dentro dessa grande alma, desse todo. Nós somos parte desse grande funcionamento que é o nosso sistema familiar. Então, nós tomamos para nós as dívidas e não caducam. O que nós vamos fazer com isso? Eu vou pagar, porque essa nova geração que vai vir, ela vai ser diferente da minha. Ela vai prosperar. E assim como foi com José do Egito, quantos anos eles ficaram ali? Por que eles se tornaram escravos depois? Pelo roubo da consciência, da mentalidade hebraica, que eu explico lá no curso. Eles foram levados a uma mentalidade bárbara, mentalidade escrava, e hoje nós estamos em qual? Mentalidade
grega, onde me separa dessa consciência aqui, ó. Não, porque, como assim, né? Mentalidade, não, mas e você? Mas e você? E aí a gente nos separa desse pensamento e nos deixa num lugar de muita arrogância, onde eu não consigo ser semente para dar frutos. Qual que é a intenção desse curso? Que você morra, seja uma árvore, dê frutos e as pessoas se alimentem de você. Porque só quando uma árvore ela vai para o fundo da terra que ela cresce e ela dá frutos. E esses frutos dá de 1 para 100. Quantos frutos você está dando? Quem se alimenta de você? A sua família consegue se alimentar de você? Quem se alimenta de você? Aquilo que você dá é fruto, aquilo que você dá é igual aquela figueira que Jesus fala, não, essa figueira não serve para nada. Então, que você decida. Como eu falei, esse curso não é para todo mundo. Esse curso são para pessoas que decidiram viver uma prosperidade do céu, sendo regido pela lei do céu. Sendo regido, falando, nossa, tô cansada desse mundo daqui, tô cansada de ficar nessa loucura, nessa busca, nessa guerra, tentando correr atrás do rabo. Toda vez que eu chego perto do rabo, ele fica mais longe. É para você esse curso. Não é um curso qualquer. É um curso profundo de preparação emocional, sistêmica e espiritual para que você acesse essa prosperidade. É tudo aquilo que eu já vivi na minha vida e vivo. Aplico, é aplicável, não é algo fora do real, é algo que é muito aplicável. E eu desenvolvi uma ferramenta para que você consiga identificar quais são as suas dívidas, o que você está pagando, o que está acontecendo. Eu vou explicar isso lá dentro do curso. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Veja se alguém tem dúvidas, vou ver se alguém tem dúvidas. Ficou alguma coisa aí para trás, a gente vai conversando. E para quem quer mudar isso, nós teremos lá no curso um módulo sistêmico todinho, falando de Bert Hellinger, porque Bert não pode faltar em nada. Nós vamos falar dessa consciência, nós vamos falar como identificar, como ser humildes, como estar no fluxo da prosperidade. Bert fala disso. E nós vamos caminhar para acessar essa prosperidade. Então, está cansada desse tempo, está cansada dessas mentiras, está cansada dessas fórmulas mágicas? Não tem fórmula mágica. Não vai ter um caminho que vai ser fácil. Vai ter um caminho que é simples, mas que não é fácil. Para que você receba essa prosperidade do céu, para que você possa ser enriquecido com as bênçãos de Deus. Alguém tem dúvida? Manda aqui, comenta, porque nós vamos partir para encerrar. Nossa, falei bastante, né? Quem entrou depois, assiste, eu vou deixar salvo aqui. Vai ficar salvo pelo menos mais uma semana, para quem ouviu, quer reouvir, assiste novo, porque depois nós vamos tirar e essa live vai lá para dentro do grupo, tá? Então, vamos embora. Dúvidas? Ninguém tem dúvidas? Vocês estão... Essa teoria, ela deixa a gente meio assim, né? Ela deixa a gente meio assim, meu Deus, não sei nem o que eu falo. Ela nos confronta mesmo. Essa é a intenção da teoria do Bert, é nos confrontar, é nos levar para um lugar onde a gente pode, então, ser essa árvore. Então, obrigada a todos que ficaram do comecinho até o fim. Nós vamos finalizar aqui e espero você lá no curso Como Acessar a Prosperidade do Céu. Hoje é o último dia com um valor de condição especial. Os 2 cursos custam R$ 1.380, tá por R$ 297. Amanhã ele vai para o segundo lote, que é R$ 497. E cada curso separadamente, um curso custa 780, o outro custa 590. E tem bônus também. Então, para você que deseja viver tudo isso, entra hoje, aproveita esses benefícios, porque depois o valor vai mudar. Um beijo, gente. Um beijo. Feliz terça-feira.